Sansão. Alguém aqui já ouviu a história de Sansão? Já ouviu, já leu? Né? Tremendo, né? Agora você imagina só, irmão, aí. O cara nem nasceu ainda. Já uma promessa. Ou seja, os pais já sabiam que a criança ia ser. Agora você imagina aí, irmão, vem um anjo do céu, enviado por Deus, para avisar para os pais, e a mãe ainda estéril, não podia ter filho, e o anjo dizer que essa criança que ia nascer ia ser a solução para os problemas deles. Porque na leitura aqui, em Juízes capítulo 13, vai falar que os filhos de Deus, irmão, por 40 anos estavam escravizados por causa do pecado. Só que agora Deus dá um escape. E esse escape que Deus vai dar, Deus vai operar 2 milagres. Porque para a criança nascer, a mãe dele tinha que gerar. E ela era estéril. Aí Deus tinha que abrir a madre dela, como se diz. E essa criança já ia nascer, os pais sabendo que essa criança ia livrar eles das mãos do inimigo. Olha aí. Irmão, você acha que o propósito do teu nascimento foi para quê? Você acha que todos nós nascemos para ser escravo do pecado? Todos nós nascemos para o mal? Porque não presta? Tem passagens na Bíblia, uma delas que diz assim, as más companhias corrompem os bons costumes. Salmo 1, né, Marcelo? Não sentar nós escarnecedores, não seguir conselho dos ímpios, não se detendo pelos pecadores. Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor, na sua lei, meditar de noite. Né, Miquel? Só que veja bem, Sansão, ele nasce, e ele nasce diante de uma promessa. Não beber, não comer coisas sacrificadas a ídolos ou comida impura, né? E não cortar o cabelo. Por quê? Porque ele era consagrado a quem? A Deus. Não foi os pais que consagraram, igual os antigos, no Nordeste, colocava um sacrifício nos filhos, tipo assim, quando ele tiver 15 anos, ele vai pagar a promessa. Vai de tal canto até Canidé andando para pagar a promessa. Outros, ele só vai cortar o cabelo quando tiver 15 anos. Ou seja, a criança tinha que levar um jugo que ela não pediu. Foi os pais que colocou. Só que o caso de Sansão aqui não foi nem o pai nem a mãe que colocou. Foi o próprio Deus. Antes da criança nascer. Ele não pode beber, ele não pode comer coisa imunda, não cortar o cabelo, não tocar em coisa impura. Foi uma determinação que veio da parte de Deus.
Hoje nós temos nas nossas mãos, sobre o nosso poder, irmão, um livro ou livros, né, que vai diante deste livro sagrado, que é a Bíblia, vai nos educar, vai mostrar para nós a vontade de Deus. Deus mostrando o que pode e o que não pode. Há muitas especulações que foi livros escritos pelo homem, né? Livros escritos pelo homem. Eu concordo. Livros escritos pelo homem. Mas nós podemos ver aqui, deixa eu ver, eu acho que é 2 Timóteo, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então veja bem, aí o que Paulo diz aqui para Timóteo no versículo 15? E deste menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então esse livro que está nas nossas mãos, ele é muito importante. Só que assim, por que muitos rejeitam? Porque condenam o nosso pecado. Condena as nossas falhas, as nossas faltas. Só que veja bem, irmão, Deus ele está direcionando aqui para os pais de Sansão, mesmo antes dele nascer, como é que o menino era para viver. Como era que o menino era para viver. Aí hoje nós temos a oportunidade de conhecer, saber o que Deus quer para mim e para a tua vida. Só que nós vamos ver que Sansão ele faz as escolhas dele. Sansão ele faz essa escolha dele. Veja bem. Quem foi Sansão e por que foi escolhido? Sansão não foi escolhido por acaso. Antes mesmo de nascer, Deus já tinha um propósito. Sua mãe era estéril, o anjo anunciou seu nascimento, ele foi separado como nazireu deste o ventre, chamado para libertar Israel dos filisteus. Sansão nasceu com a promessa e unção e um destino. Sansão nasceu com a promessa, com unção e com um destino. No dia que o meu filho, que hoje é o pastor Jonas, completou 18 anos e chegou para mim e disse assim: pai, agora eu completei 18 anos, agora eu sou homem, agora eu vou viver a minha vida. Quando ele disse assim, agora eu tenho 18 anos, agora eu sou homem, agora eu vou viver a minha vida, em outras palavras, eu vou virar um traficante. Foi o que ele foi ser. Agora você imagine, irmão, um filho seu, que você se dedica a ele, que você luta por ele, chega para você, em outras palavras, agora não preciso mais do Senhor. Só que eu fiz isso lá atrás com a minha mãe. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, saí da casa da minha mãe, porque eu não queria mais obedecer minha mãe. Fui para o Rio de Janeiro sem conhecer o Rio de Janeiro, uma vida louca. Mas eu queria sair da casa da minha mãe, porque eu achava que eu não precisava mais ficar sobre aquela doutrina da minha mãe, sobre aquela regra da minha mãe. Irmão, até então eu vivia sobre o quê?
sobre a doutrina da minha mãe, sobre as regras da minha mãe, debaixo do teto da casa da minha mãe. Só que lá na frente eu tomo uma decisão na minha vida, e essa decisão foi a minha escolha, não a escolha da minha mãe. E só eu e Deus sabem o que eu passei no Rio de Janeiro, irmão. E minha mãe ligava para mim e disse: meu filho, volte para casa, seu quarto está aqui, sua cama está do mesmo jeito. Só que é assim, irmão, nós achamos que nós ficamos adultos e queremos agora achar que nós tudo pode. Tudo pode. Você imagina aí. Deixa eu explicar algo aqui para nós entendermos sobre essa questão de Nazireu. O que o que era ou o que é essa linhagem? A linhagem de Sansão exigia separação, ou seja, não beber vinho, não cortar o cabelo, não tocar em cadáver algum. Veja bem, irmão. Quando nós nascemos, nosso primeiro leite foi uma garrafa de corote, uma cachaça. Nosso primeiro Danone, irmão, foi o pó, a cocaína. O que a nossa mãe dava para nós? Só coisa saudável. Nós vivia só o quê? Limpinho, cheirosinho, arrumadinho. Tudo é um cuidado de uma mãe, cara. E qual era a função do pai? Correr atrás, manter a casa, sustentar a família. O pai praticamente passa o dia sem ver o filho, sai de manhã e volta só de noite. A mãe passa o dia com o filho. O filho tá dodói, tá doentinho. Às vezes o pai e a mãe tá acordado, tem que levar de madrugada. Ou seja, é todo cuidado, irmão, todo algo especial sobre nós. É muito lindo. Eu digo isso porque eu tive a experiência de hoje. Agora, você imagina, mas sempre a mãe e o pai estão lá, diz: filho, ó, você não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso. E a pessoa chega em casa com um amigo, a mãe coloca os olhos e diz assim: ih, meu filho, a mãe pega muito no meu pé, a mãe é muito carnal, a mãe é muito isso. A mãe sabe, irmão. Né? A mãe sabe. Agora você imagina, irmão. Eu sei, fui instruído que eu não posso, que eu posso. Sansão foi instruído, irmão, que não poderia o que tocar em cadáver. É ou não é? Não foi instruído, Sansão? Ele não podia tocar no que era impuro. Agora você imagina aí, irmão. Sansão, ele cresce. Sansão, ele coloca os olhos agora no capítulo 14, versículo 2. Vou aqui o versículo 1 em diante do 14.
Sansão desceu até a cidade de Timina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: Eu vi em Timina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: Por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: É aquela moça que eu quero. Pronto, e acabou. Irmão, quem eram os filisteus para os israelitas? Inimigo. 40 anos que eles escravizam Israel. E Sansão, irmão, filho da promessa, que os pais sabiam que através de Sansão ia libertar eles dessa escravidão que já fazia 40 anos. Agora, olha o que o filho diz para o pai e para a mãe. Eu quero aquela jovem filisteia, filisteia, né? Filisteia, né? Eu quero ela. Você imagina agora o coração do pai e o coração da mãe diante da escolha do filho. E outra, e cadê a obediência a Deus? Porque quem determinou foi Deus. Não foi o pai e a mãe. Agora, sabe o que eu aprendi, irmão, na minha vida? Se eu não obedeço nem pai nem mãe, como é que eu vou obedecer a Deus? Se eu não obedeço nem pai nem mãe, que me gerou, que passou 9 meses, irmão, comigo, que deu a sua vida pelo filho, o filho cresce e não obedece, como é que o infeliz desse vai obedecer Deus, irmão? Ó, os pessoal pensa que eu sou bobinho, gente. Chega aqui na cadeia de pressão, pastor, pode contar comigo, é nós, pastor, não dou trabalho, pastor, eu obedeço, pastor, pode... Eu fico assim, eu fico dentro de mim, porque eu não quero constranger, eu fico dentro de mim dizendo, se o infeliz desse fosse desse jeito com a mãe dele. Ele não estava aqui não, estava na casa da mãe. Uma pensa de Deus. Rapaz, ele um cabo desse é um anjo, falta só as asas para voar. Ele pensa que eu vou acreditar nele. Se nós estamos onde estamos por falta de obedecer, aí eu vou chegar aqui, vou obedecer. Meu Deus do céu. Acho que é por isso que eu estou de cabelo branco, não. Porque os pessoal pensa que é mais um bobo que vai enganar. Eu tenho experiência de vida, irmão. Eu tenho experiência de vida. Agora, só que tem um problema. Não obedece a mãe por amor, vai para dentro da casa de recuperação fazer as coisas mesmo sem vontade. Caraba, cataraba. Eu não obedeci a minha mãe lá no Ceará, onde eu morava. Aí eu fui achar que eu não precisava mais da minha mãe, que eu era o cara. Fui agora para o Rio de Janeiro. Olha, irmão, Rio de Janeiro. Quando eu cheguei lá, fui ser escravo. Tinha tudo e não tinha nada, né? Fui ser escravo. Não tem esse negócio de eu não quero fazer, não. Não quer fazer, não, vai-se embora. Ainda me chamava, sabe de quê, irmão? De cabeça de rapadura. Olha, mais humilhante ainda. Cabeça de rapadura. Aí, cabeça de rapadura, já fez? Não, fiz. Por que tu não fez, cara? Tá na tua casa, não. Bacana. Vai ter esse linguajar, né? Não, já vou, não. Já era para você ter feito. Quando disse assim, já era para você ter feito, é para mim e agora. A cabeça não pensa,
Aí a gente chega dentro da casa de recuperação, a gente quer ser mimado. Quer ser mimado. Olha, olha, escolheu o lugar errado para ser mimado. Irmão, quantas coisas que nós não perdemos, né, só Dilson? Quantas coisas que nós não perdemos, irmão? Tinha tudo e deu valor por nada. Tem hora que dá vontade, irmão, de a gente botar algumas pecinhas de roupa na mochila, colocar nas costas, ó. Mas aí depois pensa, se eu já fiz isso lá atrás, me dei mal. Se tá ruim, pode ficar pior. Sim, melhorar aqui. Olha o que vale. Muitas das vezes a experiência vale, não deles. Eu já fiz isso lá atrás, me dei mal. Aí eu penso assim, eu disse, rapaz, dá vontade de eu colocar umas pecinhas de roupa na minha mochila, ó, sem ninguém ver, me mandar, irmão, me mandar embora. Aí depois eu penso assim, se tá ruim, pode ficar pior, já tive experiência, vai cair de novo. E talvez essa não tenha volta. Pior de tudo é essa. Agora, pro outro lado, eu tiro como isso serve como um trabalhar, um amadurecimento. Será se hoje eu vou cair na mesma mazela do que eu caí no passado? Não, aquilo serviu para me amadurecer. Que se é melhor de eu virar as costas, tá entendendo por que eu não procuro melhorar onde eu tô? Olha o que aconteceu com José no Egito. Pela obediência de José, olha onde é que ele foi parar dentro do Egito. Pela tua obediência aqui, as portas podem se abrir para você. Mas pela tua teimosia, pela malandragem, pela tua malícia, o que te espera é a rua. É a porta aberta que tem para esse tipo de pessoas. Achar que vai chegar no canto, vai se dar bem com malandragem, com malícia, esperteza. Tem um ditado lá no Ceará, diz assim, a escola que tu estudou, eu fui professor. Aqui é diferente, pastor, aqui falar, a escola que você estudou já foi expulso. A escola o quê? Você já estudou, já foi expulso. Foi. Cada estado tem um linguajar, né? Sansão, Marcelo. Sansão cresceu e achou que o seguinte, ó, ele ia, o Denis. Meu, como o cara é desaforado, cara. Olha como esse cara é folgado, como diz os paulistas, né? Os paulistas dizem assim, né? Olha como esse cara era folgado. Irmão, ele ia lá para os filisteus para aprontar, cara, achando que ele era o cara. É porque era o cara mais forte, né, pastor, que existiu, né? Ele se achava que era o cara, irmão. Muitas das vezes nós somos assim, chega nos cantos e a gente acha que é o cara. A gente que manda, a gente, do nosso jeito, a gente... Irmão, não é, cara. Não é, irmão. Tem coisas que foi dado para nós, irmão, nós temos que saber fazer, administrar, focar, porque a gente começa bem e pode terminar mal. Olha o que Sansão, irmão, diz, olha só como é que Sansão, irmão, diz aqui para o papai e para a mamãe dele. No capítulo 14, versículo 1, Sansão desceu até a cidade de Timina e ali viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe, eu vi em Timina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe lhe responderam, por que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão, será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai, é aquela a moça que eu quero. Primeiro sinal que Sansão estava nem aí para o pai e para a mãe. E quanto mais para Deus. Agora você imagina aí, irmão. O filho fazendo o pai e a mãe ainda fazer coisa errada.
Tem pais que aceitam os erros dos filhos achando que vai ajudar os filhos. E não vai piorar. Agora imagine se eles disseram assim, ó, eu não vou. E quem tinha que ir eram os pais. Imagine se eles batessem o pé dizendo assim, eu não vou. O que vocês imaginam no pensamento de vocês? O que Sansão era capaz de fazer? Trazendo para o dia de hoje, o filho ia agora esfacar o pai e a mãe, né? Matar os dois. Quebrar a casa toda. Quebrar a casa toda, se revoltar, quando leva um não de uma mãe, quando leva um não da mãe, corre para a biqueira, corre para o boteco, para a Praça do Corote, leva celular, botijão de gás, despena a casa. Aí, para isso não acontecer, aí a mamãe faz tudo que o filhinho desobediente quer. Isso que nós estamos aqui, irmão, conversando é uma realidade ou não é? O bom desse ensinamento é estar trazendo uma realidade. Isso é um discipulado, irmão. Isso é um discipulado. Aí nós estamos aqui na casa de recuperação, irmão, com cara de anjinho. Mas é o que nós aprontamos lá atrás. E aí? Será que eles não são Deus, irmão, para colocar no lago de esquecimento e não se lembrar mais? O que nós precisamos aqui hoje, irmão, é se chegar a Deus com o coração quebrantado, humilde e arrependido. Para ver se quando voltar, essas pessoas nos aceitem e nos dê credibilidade de novo. E para nós adquirir credibilidade, precisa de um tempo. Para essas pessoas nos dar credibilidade, não precisa entender que precisa nós estar dentro da casa de operação. O que eles precisam entender é que nós mudamos. E eles vão ter essa oportunidade do dia a dia nos ver. E é isso que nós temos que ter o quê? Cuidado. Veja bem, irmão. Sansão não poderia tocar em nada que era o quê? Nada impuro. Agora veja bem. Aqui no versículo 5 do capítulo 14, Sansão desceu com seus pais até a cidade de Timina. Quando estavam passando pelas plantações de uvas de Timina, o leão novo veio rugindo para cima dele. Mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Opa, vou dar uma parada aqui, vou abrir aqui um parênteses aqui. Veja bem, no versículo 6, mas o Espírito do Senhor fez com que Sansão ficasse forte. Agora vamos lá, irmão. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo e fumar maconha? Beber, usar droga, cheirar, furtar, mentir. Nós estamos cheios do Espírito Santo, ou cheios da carne, ou cheios do cão. Agora vamos lá, irmão. Preste bem atenção que você mesmo vai avaliar a sua vida. Você mente? Ponto de interrogação. Você engana? Ponto de interrogação. Você bebe? Você usa droga? Você fuma? O Espírito Santo de Deus nos enche para nós ir contra essas coisas. Porque lá em Atos capítulo 2, ou lá em Atos capítulo 1, Jesus vai dizer assim, ficar em Jerusalém, até do alto ser revestido de poder.
No capítulo 2, eles são revestidos de poder. Lá em João, no Evangelho, Jesus sopra sobre eles e diz assim, recebeis o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, eles foram revestidos de poder. E Jesus disse, e ser-me-eis as minhas testemunhas. Ou seja, revestimento de poder para ser testemunha de Cristo. Quem bebe não bebe mais, quem fuma não fuma mais, quem usa droga não usa droga, usa mais, quem... tudo isso. Aí eu estou na igreja, glória a Deus, aleluia, e glória a Deus, aleluia, na biqueira também, glória a Deus, aleluia, também nos bordel, glória a Deus, aleluia, também, glória a Deus, aleluia, no céu e no inferno. É bem isso, não está entendendo mais nada. O cara ficou doido, o cara tá louco, irmão. Bateu a cabeça onde, chapou o coco, como diziam os paulistas. Não, irmão. Cachorro, de maneira que ele dorme, ele tá doido. Querido, veja bem. São as nossas escolhas e as nossas atitudes. Só que, veja bem, chegou um leão. A Bíblia diz que o Espírito de Deus, que naquele tempo o Espírito de Deus vinha e voltava. Vinha e voltava. E o Espírito de Deus veio sobre Sansão, deu poder a ele, e o que ele fez? Vamos aqui o versículo 7. Não, o versículo 6 ainda, né? Não terminei o versículo 6. Com as suas próprias mãos, Sansão despedaçou o leão, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe, o que havia feito. Ó, irmão, olha só. O Sansão, ele não tinha prazer de contar as maravilhas através de Deus para os pais. Ou seja, ele não dava testemunho. Ele tinha prazer de contar o que não prestava. Mas as coisas boas ele não contava para os pais. Porque imagina como é que o pai ia ficar orgulhoso. Pai, mãe, nós não estávamos indo lá para os filisteus. Vocês estavam indo na frente, eu estava indo atrás. Surgiu o leão, filho de um leão. Só que vocês nem perceberam. Eu peguei o leão, rasguei o leão no meio e matei o leão. Mas ia matar vocês. Só que ele não tinha prazer de dizer essas coisas. O prazer que ele tinha era só trazer tristeza para os pais. Amargura, só coisa ruim. Meu Deus do céu. E era porque o cara estava debaixo de promessa. Aí vamos lá aqui, ó. Olha só aqui no versículo 10. O pai de Sansão foi à casa da moça. E Sansão deu um banquete ali, como era o costume dos moços. Quando os filisteus o viram, trouxeram 30 rapazes para festejar com ele. Sansão lhe disse, eu tenho uma adivinhação para vocês. Isso aqui não importa não no estudo que eu vou dar. Isso aqui não importa não. Olha só. Versículo capítulo 15. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou para ela um cabrito e disse ao pai dela, quero entrar no quarto da minha mulher. Mas o pai não deixou. Respondeu, eu pensei que você a odiava e por isso a dei em casamento ao seu amigo. Mas a irmã menor é ainda mais bonita. Se você quiser, pode ficar com ela. Sansão disse, desta vez eu não sou responsável pelo que fizer com os filisteus. Ou seja, Sansão acha que ia chegar no arraial dos inimigos, ia se dar bem.
Olha o que o pai da moça fez com o Sansão. Enganou ele. Pegou a moça que ele queria casar com ela, deu para o amigo de Sansão. Irmão, fazer negócio com quem não teme a Deus é pedindo para pagar 2 vezes. Pastor, mas eu conheço muita gente na igreja picareta, eu conheço muito pastor picareta. Não, você não entendeu ainda a mensagem. Eu estou falando com gente que não teme a Deus. Tem pastor que não teme a Deus, tem crente que não teme a Deus. Nos 4 cantos deste mundo tem muita gente que não teme a Deus. Estou falando de quem não teme a Deus. Quem teme a Deus procura fazer as coisas certas. Entenderam agora? Pronto. Eu não estou aqui dizendo que os crentes fazem as coisas certas, só os pessoal que não é crente faz as coisas erradas. De maneira nenhuma. Estou falando isso não, irmão. Eu estou falando de quem teme a Deus. Procura fazer o que é certo. E se pelo deslize ele faz alguma coisa errada, o coração dele pesa, a vontade dele, muitas vezes ele vai e conserta o erro que ele fez. Você lembra de Jacó, Denis? Jacó na casa do pai, Jacó, o que Jacó fazia? Enganava. O irmão saiu para caçar, voltou sem nada, quando ele chega, aquela comida cheirosa, chamada guisado, que é uma sopa. E ali, Esaú chega para Jacó e diz assim, meu irmão, fui caçar, nada apanhei, não pôs a tua comida. Opa, peraí, não é assim não. Se você quiser um pouco dessa comida, você vai ter que fazer um acordo comigo. Qual é o acordo? Vender a tua primogenitura. Primogenitura, obrigado. Primogenitura. E o que é primogenitura aqui no Velho Testamento? Qual é o que significava? O filho, que era o filho que nascesse primeiro, né? Ele tinha direito à metade dos bens. E quando o pai não tivesse mais condições de liderar a casa, quem era que liderava? Era ele, e os demais irmãos iam se sujeitar a ele. Olha que privilégio. Só que Isaú disse assim, do que me adianta a primogenitura se eu estou com fome? Trazendo para nós, fazendo uma aplicação, o que me adianta estar aqui se eu estou com abstinência? Vamos até o desejo da abstinência. Depois eu volto. Pastor, homem de Deus! Pastor, me perdoa, eu estou de volta. Irmão, as portas se fecharam. Pastor, pelo amor de Deus, não estou de... Irmão, por que você não pensou antes de sair? Estou de volta. Fechou a porta. Isso vai acontecer com Saul, tá? O Isaú lá na frente, viu? Para quem conhece a história. Aí veja bem agora. Como é que Jacó, irmão, vai querer vender o filho, vender para o irmão uma coisa que não é dele, cara? É a mesma coisa eu colocar um cozinheiro aqui. Aí quando é fé, o cozinheiro é que manda na cozinha, o cozinheiro que é o dono de tudo agora. O cozinheiro é que... Sabe por que eu não gosto de colocar cozinheiro aqui? Sabe por quê? Porque, irmão, a maioria eu me dei mal. Não tem assim, sempre não tem aqueles amigos mais chegados aqui, quando dá fé, tá entendendo debaixo do arroz, pros outros uma mistura. Tá entendendo debaixo do arroz, tava lá. Mais uma mistura ou 2. Tá lá, irmão, o cara tá aqui, pronto, terminou, subiu, quando dá fé, dentro das calças, lá vai... Rebolando a boca. Lá vai, irmão, doce, lá vai biscoito, lá vai chocolate, lá vai... Por isso que eu não gosto de colocar cozinheiro aqui na cozinha. Sou cismado com isso aí. Por isso que hoje tem até câmera na cozinha. Pastor, com toda a permissão, que no dia que eu fiquei na cozinha, que o senhor foi lá para a serra, eu furtei ovo para todo mundo, mas todo mundo... Meu ovo. Do jeito que eu fritar, vai sair. É, do jeito que eu frito não come? Todo mundo comeu.
Do jeito que Podia eu ter frito. feito carne. Eu falei, não, vamos fazer uma mais Já prática. pensou, irmão? Ô, pastor, eu gosto do ovozinho bem mexido, tá? Aí o outro pastor gosta do ovo molezinho. Aí o outro pastor gosta do ovo bem durinho. Aí o outro pastor gosta do ovo acebolado. Tá lá, ferrou agora. Ovo com casca. O pastor gosta do ovo cozido. Passado ao ponto. É, meu Deus. Mas deixa pra lá, pra não dar problema. Não vão ficar com raiva de nós. Vamos lá. Entrou até Jacó e Esaú aqui. Beleza. Jacó, eles fizeram acordo sobre a primogenitura, e a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 18, onde dois ou três, não, onde duas pessoas concordarem alguma coisa na terra, será concordada no? Então Jacó e Esaú foi concordado. Mateus capítulo 18, se eu não me engano, é entre o versículo 18 ao 20, fala sobre isso. Agora, vamos lá, irmão, olha só, pronto, o acordo. Agora surgiu outra coisa, Marcelo. O velho já estava cego, chama Esaú e diz assim, meu filho, sabe aquele guisado da caça que você pega? É uma delícia. Prepara e traz para mim, porque depois de eu comer eu vou te abençoar. Aí tá lá, ó, quem na porta ouvindo? A mãe. É Rebeca o nome dela, né? A mãe de Jacó. É. Tá lá ouvindo. Aí Esaú sai para ir para mata, para caçar. Aí olha só o que acontece agora. Rebeca chega para Jacó e diz, você vai fazer desse jeito. Pegue 2 cabritos. Sabe se o cabra era esfomeado, hein? 2 cabritos só para Jacó. Caraca. Irmão, quando eu meditando, quando Rebeca diz assim, pega 2 cabritos, irmão, só uma pessoa, um guisado. O Isaac, né? É o pai. É o Isaac, né? Isso. Meu, e o cabra já estava velho, o estômago, né? O intestino já não é mais aquele. Né? Dois cabritos, pega 2 cabritos lá e tal. Traz que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui e outra. E você vai se passar por Esaú. Não, mãe, pelo amor de Deus. Não, chega lá. Esaú é peludo, eu sou liso. Não, e a voz não tem nada a ver. Ó, eu vou pegar as vestes do cabrito e vou colocar em você. Não vai nem perceber. Mas e a voz? Pode ir. E se ele perceber que eu sou Jacó e me amaldiçoar, que sua maldição cai sobre mim? Pegou o cabrito, ela preparou e tal, Jacó foi lá, vestiu as roupas de pelo de cabrito, carneiro, né, e tal, aquela coisa toda, foi lá, pai, o abismo chama o outro, tá, gente? Pai, diga, meu filho, seu filho Esaú, tá aqui, eu vim trazer aqui o guisado, mas já, tão rápido. Um abismo chama o outro. Agora entra a mentira. Pai, Deus foi tão bom, usa até o nome de Deus, o mentiroso. Deus foi tão bom, meu pai, que enviou a caça ao meu encontro. Tá bom. Mas vem cá para me saber se é tu mesmo. Aí ele vai lá. A pele e o cheiro é de Esaú. Mas a fala é de Jacó. Não, pai, porque eu tô rouco e tal, aquela coisa toda. Beleza. Ele come, depois abençoa Jacó. Quando Jacó sai, quem é que vem chegando? Esaú com a caça. Pai, trouxe aqui. Esaú. Epa! Acabei de te abençoar. Não. Estou trazendo agora. Aí Esaú entendeu. O teu irmão me... Olha como é que o pai diz. O teu irmão me enganou. Aí agora Isaac vai chorar, espernear. Não tem nenhuma bênção para mim. Não tem. Aí agora entra o ódio, a ira no coração de Isaac. Isaac que quer matar agora Jacó. Isaac não, Esaú, né? Quer matar Jacó, aquela coisa toda. Aí agora o que a mãe faz? A mãe agora se obriga a pegar Jacó e mandar lá para Labão. Tio dele.
aonde agora Jacó vai ser enganado 10 vezes. Aonde Jacó agora trabalha pela a prima dele por 7 anos, no dia do casamento ele é enganado. Aí vai trabalhar pela a mesma que ele trabalhou, só que ficou com a outra porque foi enganado. Sim, quando ele bateu na porta lá no outro dia, quando viu que não era a mulher que era para ele casar, que trabalhou 7 anos por ela, bateu lá na porta de tia, o senhor me enganou. A mulher que está lá na cama não é essa que eu trabalhei 7 anos, não. É a outra. Aí sabe o que o tio disse para ele? Os costumes aqui é diferente. Em outra tradução, não tá na casa de mamãe não, bacana. Os costumes aqui é diferente. Aqui quem manda eu, não é tu não. Agora mais 7 anos. Caraba, caraba. Mas tudo bem, se tu quiser ela, vai trabalhar mais 7 anos. Trabalhou 14 anos por 2 mulheres e agora foi trabalhar pelo salário. 10 vezes enganado no salário. O enganador agora está sendo enganado. E quando sai da casa do tio, depois de 21 anos, ainda não aprendeu nada, ainda sai ainda escondido. Então tem gente que passa 20 anos dentro da casa de recuperação, irmão, e quando vai embora, ainda não fala com o monitor, não fala com o coordenador, sai de madrugada, vai escondido, não aprendeu nada. Sabe onde é que ele foi aprender? Lá no Vale de Jabó, quando tem um encontro com Deus. Sabe quando é que nós vamos aprender? Muitas vezes a pessoa está dentro de uma igreja, está dentro da casa de recuperação, não mudou nada, mas só vai aprender quando tiver um encontro com Deus. E às vezes nós temos um encontro com Deus, não é nem dentro da igreja, não é nem dentro da casa de recuperação. Olha onde é que ele foi ter um encontro com Deus, Jacó. Nunca teve um encontro com Deus dentro da casa do pai, nunca teve um encontro com Deus dentro da casa do tio, que simboliza uma casa de recuperação, e ele foi ter um encontro com Deus lá no Vale de Jaboque. Fechando parênteses. Voltando para cá. Sansão, irmão, ele agora ele está voltando para casa. Só que Sansão, quando ele volta para casa, sabe aquele leão que ele matou? Virou uma carcaça. E sabe o que é que tem dentro da carcaça agora? Mel. E o que é que ele faz? Vai lá e pega o mel. E o pior de tudo, sabe o que é que ele faz? O pai e a mãe não sabem. Ele pega e dá o mel também para o pai e a mãe comer. Que filho abençoado, hein? Além de desobedecer, ainda procura trazer problema para o pai e para a mãe. Porque, veja bem, irmão, não poderia beber vinho, nem cortar o cabelo e nem tocar em cadáver. Ele foi lá, naquele leão que ele matou, que estava só o cadáver, tinha lá o mel, ele foi lá, pegou o mel, comeu, deu para o pai e deu para a mãe. A festa que ele deu lá no Filisteu, o que tinha na festa lá? Olha aí. Agora vamos lá, beleza. O capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Meu Deus do céu. O homem de Deus, tá? O homem de Deus. Olha só, irmão. Bebeu. Tocou em cadáver que não era para tocar. E agora ele vai em Gaza. E o que ele procura em Gaza? Em vez dele procurar, vamos colocar assim, a casa de Deus para ir orar,
para se encher, ele vai para a casa de prostituição. Mas o homem quer ser feliz, não quer? Foi uma mensagem que eu trouxe aqui esses dias, né? O homem quer ser feliz, não quer? Mas ele quer ser feliz bebendo, ele quer ser feliz, irmão, desobedecendo, ele quer ser feliz dentro de um puteiro. Meu Deus. Versículo 2 do capítulo 16. O povo de Gaza soube que Sansão estava lá, então eles cercaram o lugar e ficaram a noite toda, esperando Sansão na porta da cidade. Ficaram em silêncio, pensando, vamos esperar o amanhecer, então o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou e arrancou o portão da cidade com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte que está em frente da cidade de Hebrom. Irmão, 10 homens não conseguiam levar um portão desse. 10 homens não conseguiam levar um portão desse. Sansão arranca o portão com os batentes e leva, o pior de tudo, ainda leva para cima do monte. Ele deixa Gaza como aqui? Deixa Gaza aqui descoberto, né? Você imagina como Sansão era? E ele estava no pecado, fazendo tudo isso no pecado, irmão. Aí, para que orar, cara? Só levantar a mão. Para que orar, irmão? Só abrir a boca. Para que, irmão? Para que ir para a igreja, irmão? Deus está comigo. Hein, São Dilson? Para que esse negócio de orar, esse negócio de ir para a igreja, esse negócio de ler Bíblia? Para que, irmão? Olha aí. Tá, fui pro puteiro em Gaza. Peguei lá Dalila, a mulher mais cobiçada, a prostituta mais cobiçada. Aí saí de lá e tal. Fiz o desejo da carne, saí de lá. A prova é tão grande que eu arranquei os portão. Não mudou nada na minha vida. O pecado não mudou nada. Aí onde se engana. Aí onde se engana. Eu aprendi na Bíblia e está lá numa das 7 igrejas. Quem se lembrar aí pode falar. Numa das 7 igrejas. Que Jesus, dizendo para João, quando João está em espírito lá no céu, escreve no livro que na igreja tal tem uma mulher que se diz profetiza. Profetiza, né? Mulher é profetiza. Que se diz profetiza. Mas ela está levando os obreiros a se prostituir. Isabel. Isso. Só que eu dei tempo. Olha só que eu dei tempo para ela se arrepender. É por isso, gente, que muitas das vezes eu vou usar essa expressão assim, tá? É uma expressão, tá? Me entenda muito bem. Não é quem está fazendo, é uma expressão. É por isso que a gente peca e ora. A gente peca e jejua. A gente peca, sobe monte. A gente peca, lê a Bíblia. A gente peca e vai para a igreja. Porque a gente acha que não está interferindo em nada. Só que aí, eu aprendi nessa passagem de Apocalipse que Jesus disse assim, eu estou dando tempo para tu. Eu estou dando tempo para tu se arrepender. Não se glorie com isso, não. Porque o salário do pecado é a morte. Eu estou dando tempo para você se arrepender, cara. Eu estou dando tempo para você se arrepender, mulher. Eu estou dando tempo para você se arrepender. Deus estava dando tempo para a Sansão se arrepender. Mas tá bom. Vamos lá. Será que foi pro inferno? Cara,
que eu sincero para você? É uma pergunta que eu não posso te responder. Sabe por quê? Porque se eu disser quem vai para o inferno e quem não vai para o inferno, eu estou querendo me colocar como Deus. E lá em Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz que vai falar sobre a ressurreição. Que uns para condenação e tristeza eterna e outros para alegria eterna. Mas quem sabe quem vai para o céu ou quem não vai é a própria pessoa. A própria pessoa. Ah, Deus é que sabe. Não, você sabe, eu sei, nós sabemos. Como é que está a tua vida, irmão? Então você sabe. Agora vamos lá, irmão. Beleza. Agora vamos aqui, agora estou indo, já estou finalizando. A queda de Sansão foi gradual. Ó, a queda de Sansão foi gradual. Foi gradual. Às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, pastor, fulano está tão bem, viu como é que está o fulano hoje? Eu disse assim, de onde foi que você viu que ele está tão bem? A casa caiu agora, mas ele já vinha fazendo, irmão, só que vocês não percebiam. Mas a casa caiu agora porque chega um momento que se a pessoa usava só um pino, bebia só uma cachaça, fumava só um cigarro, ela vai levando. Só que chega dia que ela não usa só mais um pino, é 2. Tem dia que não é só mais 2 pinos, é 3. Tem dia que agora ela passa não sei quantos dias agora fora. A casa caiu. Mas não caiu assim da noite pro dia, não. Gradu, igual o pecado de Sansão. Irmão, nessa casa eu me faço de bobo. O bobo é eu aqui. O esperto é aquele que faz as coisas erradas aqui. Mas o bobo tá 10 anos aqui, irmão. Limpo. Procurando temer a Deus. E os espertos aqui é só caindo direto. A queda de Sansão foi gradual. Todos conhecem o final? Corta o cabelo dele. Que corta o cabelo dele, né? É. Teu cabelo tá cortado. Quem cortou teu cabelo? Foi Dalila? Foi quem? Tô brincando, filho. É brincadeira, viu? Pra quebrar o gelo. Mas foi mesmo. Uma das coisas foi ó. Primeiro, o que acontece com Sansão? Deixa eu ver aqui. Sansão e Dalila. O que acontece? Sansão agora vai brincar. Já estava brincando com o pecado, né, Sansão? Não estava? Olha só, o capítulo 16, versículo 4 em diante. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, que morava no vale de Soreg. Então os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim, dê um jeito de Sansão contar a você, porque ele é tão forte e como é que o poderemos dominar, amarrar e deixar sem defesa? Se você fizer isso, cada um de nós lhe dará 1.100 barras de prata. Dalila ela era o que, gente? Prostituta. Dalila tinha amor por alguém? Ela se deitava com os homens por interesse de quê? Hã? Então o que foram oferecer a ela? Dinheiro. Foram oferecer dinheiro.
E ela se mostrou para Sansão que ela estava apaixonada por ele. Mostrou. Moscou. Só mostrou. Mostrou e ele moscou. É. Aí veja bem, Dalila se deita com Sansão, pergunta a Sansão, onde está a tua força? Aí Sansão começa a brincar, ele dorme, manda chamar, os caras vão, ele se levanta, bota para correr, porque ele fica enganando ela, fica brincando com ela. Só que chega uma hora, irmão, que ele revela verdadeiramente onde está a força dele. Que, veja bem, agora chegou o final. Tá brincando com o pecado, né? Isso. Agora chegou o final. Agora ele revela para ela, se tu cortar o meu cabelo, eu não tenho mais força. Ela foi e cortou o cabelo dele. Os caras vieram, amarraram ele. Quando ele se desperta, Dalila diz assim, ó, os filisteus de novo, Sansão. Sansão diz assim, mais uma vez vou derrotar eles. Já era. Agora foi. Irmão, sabe o que eu aprendo com isso? O diabo, ele nunca vai parar de tentar eu e você. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. E sujeitai-vos a Deus. Diz lá em Tiago isso. Irmão, não brinque com pecado. Só mais uma vez, que é o tema desse ensinamento. Só mais uma vez eu vou beber só uma cachaça. Só mais uma vez ninguém está vendo, vou fumar só um cigarro. Só uma vez ninguém está vendo, vou dar sal, vou aqui secar com esse pino. Só mais uma vez. Só mais uma vez, irmão, e essa só mais uma vez pode ser o teu fim, lá onde você está. Carabachobecai. Irmão, Sansão brincou com o pecado dentro de uma casa de prostituição, cara. Estava dentro da casa de prostituição, o cara estava lá, um homem de Deus. Paulo vai dizer, tudo me é lícito, mas nada me convém. Me é lícito estar dentro de uma casa de prostituição? Pode me ser lícito. Mas hoje me convém estar lá? Me é lícito ir numa biqueira? Mas me convém eu estar lá? Qual é o interesse de eu ir lá? Que tipo de homem de Deus você é hoje? Empolgado? Não. Cortou o cabelo, perdeu a força. Cortou o cabelo, perdeu a força e agora vaza os dois olhos. Perdeu a visão. Perdeu a visão. Deixa eu ver aqui. Bem por aqui assim, cadê?